Quais as melhores técnicas para o desenvolvimento espiritual? Gente, há muitos anos eu venho trabalhando nessa jornada de desenvolvimento espiritual e energético, tá? E muitas coisas eu aprendi ao longo desse caminho. Uma delas é que a constância é a melhor ferramenta para este desenvolvimento. Não é apenas um dia, nossa, mudei minha vida por causa de um dia específico. Não. É uma jornada. O desenvolvimento espiritual nos demonstra que é constantemente que nós aprendemos, constantemente que nós nos aperfeiçoamos, que nós nos ligamos, nos conectamos a essa consciência universal. Tá, este é um vídeo aqui que eu vou sim aprofundar mais essa questão abstrata, então pode ser que não esteja de acordo com algumas pessoas mais céticas, mas esta é a nossa percepção, a percepção da EBRAF sobre a espiritualidade, em específico o professor Rafael. Então, gente, uma das coisas que eu mais percebo em relação à espiritualidade e o desenvolvimento da mesma é você estar mudando e alterando os seus hábitos. Então, quando eu iniciei nessa jornada, eu estava passando por muitas dificuldades, eu tinha muitas desarmonias internas, então eu sempre me sentia desconfortável, eu não me sentia bem comigo mesmo, tudo parecia sempre muito estranho, sabe assim? De não se sentir realmente bem, parecer deslocado, sozinho, triste, né? Eram coisas que eu sentia, principalmente em alguns lugares específicos, por exemplo na faculdade. Era o pior lugar do mundo, era o pior lugar. Eu realmente não aguentava ficar ali, né? Realmente me fazia muito, muito mal. E foi então que eu comecei a buscar respostas, né? Eu comecei a buscar indicações, comecei a falar assim, isso não é natural, deve ter caminhos, deve ter soluções. Foi quando eu comecei a estudar sobre o budismo, sobre a meditação, né? Eu comecei a inserir isto no meu dia, né? Então eu comecei a todas as noites, durante 3 anos seguidos, independente se eu tivesse chego em casa cansado, extremamente exausto, o que eu fazia? Eu ia meditar. Eu ia lá e realmente realizava a minha meditação, meus 30 minutos, minha hora ali de meditação. E eu fazia isso porque eu percebia que ao longo do tempo, a cada semana que passava, mais fácil se tornava compreender os meus pensamentos. Mais o universo me dava de indicações, mais eu conseguia realmente me encontrar e viver a minha essência. E não apenas isso, coisas relacionadas à minha sensibilidade começaram a desabrochar, pelo simples fato de eu ter colocado a meditação, um hábito virtuoso no meu dia. E claro, durante esse período houve diversas leituras, né? Uma das leituras assim, que eu indico para todos, em todas as minhas formações, é do David R. Hawkins, Power vs. Force. É uma que eu não sei se tem tradução ainda para português, tá? Mas é o Poder versus a Força, de David R. Hawkins, e foi uma dos livros mais importantes, assim, eu digo, da minha vida até hoje. É claro, eu tô sempre lendo, mas esse daqui sem igual, porque ele me trouxe a demonstração, né, de simplificar a minha vida, aonde que eu sempre estava buscando, eu estava buscando respostas em vários lugares e eu sempre sentia que faltava algo, não era uma resposta, faça isso e obtenha isso, né, e conquiste e desenvolva isso. E através desse livro, ele ensinou a tabela, né, aquela tabela das escalas das emoções. Poucas pessoas sabem, mas a escala das emoções foi desenvolvida por essa pessoa, pelo David R. Hawkins, tá? Foi ele que começou tudo isso. E no livro dele, ele simplificou tudo para mim, ele esclareceu, assim, como se fosse uma mensagem, assim, olha, Rafael, para você se espiritualizar é simples, para você atingir esse nível de consciência que você está buscando é simples. O que você deve fazer? Você deve viver pelo amor, pelo entusiasmo e pela empatia. Carregue esses 3 pontos dentro de si que você vai se espiritualizar. O universo vai prosperar para você e você vai desenvolver essa sensibilidade. Então, a partir do momento que eu comecei a ler esse livro, né, a minha vida mudou, aonde que eu comecei a implementar todos os meus dias, em todas as situações, em todas as relações, toda a partilha que eu tinha com o universo, troca de momentos com o universo, eu implementava extremamente o amor, eu tentava buscar sempre intensificar mais o meu amor, mais esse entusiasmo de estar vivo, de estar aqui, de estar partilhando, de poder conversar, de poder ser, de poder viver, de poder sentir a beleza da vida. E além disso, claro, a questão da empatia, de sempre chegar ao próximo,
né? Seja qual for a pessoa que chegasse a falar para conversar comigo, eu estava sempre disposto a ter um nível, uma profundidade extrema de empatia e enxergar coisas que a maioria não estava vendo, né? Então, nessa jornada, eu comecei, claro, quando eu estava na faculdade, eu ia muito em festas, né? E nas festas, elas começaram a ter um outro sentido, um sentido de cura. Eu comecei a ir nesses lugares para curar pessoas. Então, eu via as pessoas, eu enxergava as dores delas, eu enxergava as suas inseguranças e por ter esses 3 princípios, eu era capaz de enxergar o que ninguém estava enxergando, né? Eu enxergava na arrogância de alguma pessoa a dor, o medo, a insegurança. Eu enxergava às vezes no querer aparecer de alguém, às vezes no choro ou até mesmo nessa felicidade que às vezes era só uma fachada, as dores. E eu conseguia me expressar para as pessoas de uma forma também que elas compreendessem isso. Então eu vejo hoje que isso é o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual não trata-se apenas de você, mas a forma como você trata o universo, como você trata as pessoas à sua volta, o significado que você dá diariamente. Não adianta você falar, eu sou uma pessoa extremamente espiritual, tomei uma cura sagrada da ayahuasca e eu tive a experiência da minha vida. Tudo se transformou, tudo mudou a partir daí. Nossa, eu vi todo o meu passado e agora eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada. Eu vi meu guia, eu vi isso, eu vi aquilo, eu senti isso, eu senti como se o universo fosse todo um. Não adianta você falar apenas. Por que eu tô falando isso? Gente, porque eu conheço, muitas pessoas que têm esse tipo de discurso, mas aí quando chegam para falar com um atendente aqui na Embraf, né, são grossas, impacientes, não tratam com respeito pessoas que estão ali apenas para servir, né, ajudar e resolver os problemas dessa pessoa. Ou às vezes até faz vídeos no Instagram, Reels, falando da experiência dela, mas aí ela distrata certas pessoas, ela trata mal, ela trai, ela não vive sobre o amor, ela não tem constância no que ela diz, na voz, na palavra que ela se expressa. E é isso, isso não repercute um desenvolvimento espiritual verdadeiro. Então entendam, o desenvolvimento espiritual, claro, ele vem da cura nossa, pessoal, mas durante esse mesmo processo, há uma cura do nosso entorno, do nosso redor. A espiritualidade, ela vem para nos ensinar a compreender os nossos processos, a compreender os processos do mundo, a enxergar as indicações do universo, né? A deixar de ser tão orgulhoso, a deixar de ser tão, não, porque eu sou a pessoa que tem tudo isso e eu sou isso. Não, ela vem para nos trazer resiliência, para nos trazer humildade, para nos demonstrar que a vida é simples, para tirar a complexidade. A espiritualidade não torna complexo, ela reduz a complexidade. Ela demonstra que a vida é simples. Nós que complicamos, nós trazemos e geramos essa complexidade. As coisas são básicas, né? As decisões são simples, mas a gente tenta colocar inúmeros poréns e porquês, e é isso e aquilo, mas se eu fizer isso e for para lá, e a gente fica pensando nesses mínimos detalhes, achando que nós temos o controle, mas na verdade a vida é simples. É o que nos faz feliz, o que nos dá sentido e o que nos preenche. É simplificar, e aí você começa esse processo de espiritualização. Então é se entender o mundo, e aí você desenvolve essa sensibilidade, entende? Então não tem nada a ver como ver espíritos, como, eu tô vendo os chakras, a aura da pessoa. Existe isso? Existe. Tem pessoas que têm essa capacidade? Tem, mas não é a maioria das pessoas. E nem por isso, se você não tem esses tipos de dons, já não nasceu assim, que você não possa desenvolvê-los, ou que você não possa ser uma pessoa altamente sensível, que você não possa ser uma pessoa espiritualizada. Tá aí lembrando, gente, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Você pode ser uma pessoa altamente espiritualizada e ter a sua religião, ter a sua crença. A espiritualidade, ela está muito mais a ver com essa conexão com quem você é. É a conexão com Deus, com o seu Deus, seja qual for ele. Se ele é um Deus egípcio, se ele é um Deus romano, se ele é um Deus grego, se é um Deus católico, se ele é um Deus protestante, se ele é um Deus hebraico, não importa. Há uma energia.
E todos nós, independente da nossa religião, nós acreditamos nessa energia. O ser humano, no fundo, por mais cético que ele possa ser, ele sabe que tem uma força maior. Há uma consciência universal, uma inteligência que não pode ser vista nem tocada, uma inteligência atemporal, que faz com que tudo funcione da melhor forma possível. Os ciclos, o ciclo da água, da amônia, do carbono, a questão do processamento energético, né? O sol, que produz energia, que é absorvido pelas plantas, as plantas absorvem através da fotossíntese essa energia, os insetos se beneficiam dessas plantas, das flores, dos frutos, e aí os insetos são alimentos para outros animais, para mamíferos, e aí tem toda a cadeia alimentar. Se não houvessem as plantas, se não houvesse a fotossíntese, a gente não estaria aqui. Entende? É uma perfeição, gente. E essa perfeição engloba a espiritualidade. Então, se espiritualize. As terapias holísticas estão aí para isso, para te aproximar deste processo. Elas vão auxiliar você a se compreender, a compreender o próximo e todo esse englobo. Tá bom? Meu nome é Rafael Barros, agradeço por mais o dia de hoje, por mais essa aula incrível. Venha participar do movimento holístico, venha fazer parte dessa família da IBRAF, no Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas. Se você ainda não nos conhece e deseja aprender mais sobre as terapias holísticas, acesse aqui o link abaixo da nossa lojinha, ali você vai ter uma série de cursos e informações onde que nós disponibilizamos muito conhecimento sobre as terapias holísticas. Tá bom? Gratidão e até o nosso próximo vídeo.